No vídeo de hoje eu vou investir na prática em um fundo imobiliário específico e vou mostrar para você que é muito fácil investir em imóvel sem precisar ter uma fortuna, sem precisar ter rios de dinheiro. Eu vou mostrar para você na prática, entrando na corretora, comprando o fundo imobiliário e vou explicar como você pode tomar aí as melhores decisões referente ao fundo imobiliário que você vai comprar. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, meu nome é Lincoln. O brasileiro tem uma cultura de ter um imóvel próprio. Se você perguntar para os seus pais ou até mesmo para os seus avós qual investimento eles te sugerem, eles vão falar para você, olha, compra um imóvel. Por quê? Porque o brasileiro tem essa mentalidade. Devido a problemas, inclusive econômicos, alta inflação, hiperinflação, o brasileiro tende a acreditar que investir em imóveis é a melhor forma de investimento. Você compra o imóvel, deixa lá, você vai receber os aluguéis referente àqueles imóveis e até mesmo o valor do imóvel aumenta. E eu vou mostrar para vocês hoje uma outra alternativa que chama-se fundos imobiliários. E o que são fundos imobiliários? Você tem uma gestora, você tem um banco, por exemplo, que compra alguns imóveis, ele administra aqueles imóveis e os aluguéis que ele recebe desses imóveis, eles repassam para os donos das cotas dos fundos imobiliários. Poucas pessoas conhecem os fundos imobiliários, por isso elas acreditam que a única forma de investir em imóveis, de se expor ao investimento em imóveis é através da compra do imóvel físico. Porém, é muito custoso você comprar um imóvel físico. Você tem que ter centenas de milhares de reais, envolve várias burocracias. Eu vou listar algumas vantagens de ter fundos imobiliários. Primeira coisa que eu acredito que é primordial é que os fundos imobiliários não têm aquela burocracia que tem se você for comprar um imóvel físico. Se você for comprar um imóvel físico, dependendo da compra, você vai ter que negociar com o corretor, você vai ter que mandar documentos para o banco, você vai ter que falar com o gerente do banco, o comprador fala, o vendedor também fala com o gerente do banco, ou seja, existe uma burocracia enorme, existe casos que pessoas que demoram 3, 4 até 6 meses para efetivar a compra de um imóvel físico. E os fundos imobiliários, simplesmente com acesso à corretora, você consegue comprar com ali alguns cliques, você consegue comprar um fundo imobiliário e já receber as cotas, os aluguéis daquele fundo. Uma outra vantagem de ter um fundo imobiliário é referente à vacância. Por exemplo, se você tem lá um imóvel físico, um apartamento que você alugou esperando receber os aluguéis mensalmente, suponhamos que um inquilino fale, olha, eu não vou ficar mais nesse apartamento, mês que vem estou indo embora. Você vai ter que já calcular a vacância daquele imóvel. Não é tão fácil alugar um imóvel, certo? Já se você tem uns fundos imobiliários, dependendo do fundo, um prédio, por exemplo, uma laje comercial onde tem várias empresas, se uma empresa sai daquele prédio comercial, as outras vão ali cobrir, sendo que a vacância ali é mitigada, porque existem não somente um inquilino no imóvel, e sim vários inquilinos. Esse é um dos pontos positivos referente a ter um fundo imobiliário. Uma outra vantagem é que você não precisa ficar controlando ou fazendo a gestão daquele fundo, cobrando o inquilino, não. O gestor, ele vai fazer isso para você porque no regulamento 5% do que aquele fundo recebe, ele vai ficar com uma parte de administração, ele vai cobrir os custos da administração, da gestão daquele fundo imobiliário. Uma outra vantagem é que quando você recebe os aluguéis dos fundos imobiliários, você é isento do imposto de renda, diferente do imóvel físico, onde você tem que pagar o imposto de renda sobre os aluguéis que você recebe. Isso mostra-se bem vantajoso para quem tem uma visão de longo prazo. Então, você não paga o imposto de renda dos aluguéis que você recebe referente ao fundo imobiliário. Você só vai pagar o imposto de renda se você vender a cota do seu fundo por um preço maior do que você comprou. Suponhamos que você compra a cota do fundo imobiliário por R$100 e você venda depois de algum tempo por R$150. Você vai ter que pagar o imposto de renda referente aos R$50 de lucro que você teve com aquele fundo imobiliário. Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo mostrando todas as vantagens de ter um fundo imobiliário, inclusive essa vantagem referente ao imposto de renda. Uma outra vantagem, pessoal, que eu acredito que esteja envolvida no fundo imobiliário é
justamente a rapidez, né? Você não precisa de burocracia, é muito rápido você vender ou comprar o fundo imobiliário. É só você entrar na corretora, escolhe o fundo que você quer comprar ou que você quer vender, e em alguns cliques você consegue vender ou comprar o fundo imobiliário. E quando você compra a cota do fundo imobiliário, você recebe mensalmente os aluguéis. Uma outra vantagem é a diversificação. Quanto custa você comprar um apartamento para alugar? Se aquele inquilino sai do imóvel, você vai ter um prejuízo, certo? Porém, nos fundos imobiliários você tem ali vários inquilinos. Tem fundos imobiliários que tem galpões logísticos, então são várias empresas que alugam aquele galpão. Se uma empresa deixar de alugar o galpão, você vai ter outras empresas ali alugando aquele galpão. Então, essas basicamente são as principais vantagens de ter um fundo imobiliário. E neste vídeo eu vou investir aproximadamente R$500 no fundo KNRI11. Esse fundo tem uma gestão profissional do Banco Itaú e eu vou mostrar na tela aqui como que eu faço para tomar as melhores decisões e como que eu compro esse fundo imobiliário na corretora. Bom, eu estou aqui na tela do fundsexplorer.com.br. Esse site, pessoal, ele mostra ali os dados dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Então, esse fundo aqui, ó, o KNR11, ele atualmente a cota dele está a R$159. Aqui mostra alguns dados do fundo, como o último pagamento de aluguel foi de 65 centavos por cota. Ou seja, em cima desse valor de você comprou R$159 uma cota. Você vai receber 65 centavos referente ao valor que você comprou. Isso dá um dividend yield de 0,4%, ou seja, você divide o valor do aluguel que você recebeu pelo valor da cota e multiplica por 100. Isso você acha o dividend yield. Só que os fundos imobiliários são considerados renda variável, então aquele imóvel pode sofrer alguma melhoria, a empresa pode comprar alguma outra parte desse imóvel, desse fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário pode se valorizar. Você pode comprar hoje ele a R$159 e passando algum tempo essa cota pode estar R$170, R$180, pode até mesmo desvalorizar. Algum inquilino relevante daquele imóvel pode sair do imóvel e essa cota ela pode custar R$150, R$140. Na crise do coronavírus, a cota desse fundo imobiliário chegou até, se eu não me engano, R$120, R$130. Então, como é renda variável, esses valores oscilam. Aqui ele fala referente à rentabilidade mensal da cota do fundo, que é o ticker do fundo, é o KNR11. Aqui ele explica que foi constituído em julho de 2010 e aqui ele mostra que o fundo é considerado tijolo, é um fundo de tijolo, ou seja, ele compra imóveis físicos mesmo. Existem fundos de papel que ele compram ativos de renda fixa atrelados aos fundos imobiliários. Nesse caso é um fundo de tijolo e ele é um fundo tijolo híbrido porque ele investe tanto em lajes corporativas, em galpões logísticos e centro de distribuição. Bom, aqui no fundo ele mostra a cotação do fundo nos últimos 30 dias, pode ver que caiu bastante por causa da crise, aqui dos últimos 12 meses. Vejam aqui, esse fundo chegou a valer R$132, ele foi se valorizando ao longo do tempo. Quem comprou embaixo hoje teve uma valorização. Eu não me importo muito com isso porque a minha meta é comprar e comprando mensalmente para que a minha renda mensal seja grande o suficiente para só a renda comprar mais fundos. Aqui ele mostra os dados desse fundo imobiliário, mostra a razão social, o CNPJ, a data da constituição, enfim, alguns dados interessantes aqui referentes ao fundo. Um dado bem interessante, pessoal, que ele mostra que é a aplicação em 12 meses e os rendimentos, que são os aluguéis que você receberia. Se você tivesse aplicado R$50.000 nos últimos 12 meses, você receberia ali de rendimentos de aluguel R$2.421,34. Aqui ele faz uma comparação com a poupança. Se você tivesse investido R$50.000 nos últimos 12 meses, você teria R$51.683,18. Ou seja, investir em fundos imobiliários traria praticamente 100% a mais do que ter investido na poupança. Vamos fazer uma ressalva aqui, poupança é um dos investimentos mais seguros que existem. Os fundos imobiliários são considerados renda variável. Então, se você tivesse investido R$50.000 nos últimos 12 meses, você teria um montante final de R$53.357,76, que é a soma da valorização
das cotas mais os aluguéis que você receberia. E aqui ele mostra os ativos desse fundo, quais são os imóveis que compõem esse fundo. Aqui ele mostra que são 19 imóveis em 3 estados diferentes. Vamos olhar aqui os imóveis. Aqui ele tem esse imóvel, é um prédio comercial, fica no bairro de Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo. Aqui ele tem uma torre comercial também, que fica na Santa Efigênia, fica no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Interessante desse fundo é que ele está diversificado em 3 estados, ou seja, você tem ativos em vários estados, então você diminui ali o risco de ter algum problema com aqueles imóveis, porque são estados diferentes, ou seja, aqui ele tem um imóvel na Avenida Paulista, fica lá na Consolação, na cidade de São Paulo, e tem outros imóveis aqui tem um outro edifício, fica no Rio de Janeiro, aqui um edifício Madison, fica na Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, e você tem algum centro de distribuição, um na Rodovia dos Bandeirantes, você tem outro centro de distribuição Itaquaquecetuba, na cidade de São Paulo. Enfim, aqui ele mostra quais os imóveis que compõem esse fundo imobiliário. Aqui ele mostra a ocupação física do imóvel, ou seja, atualmente ele está com 93% de ocupação física, ou seja, uma vacância muito baixa. É bom investir nesse tipo de fundo porque se algum inquilino sai, como é um fundo bem diversificado, você tem aí vários inquilinos, então o risco é bem mitigado. Então esse é o fundo que eu vou fazer a compra no site da Isinvest, que é a minha corretora. Eu vou entrar aqui no site Isinvest, vou me logar e aqui eu vou clicar em investir e vou clicar em renda variável, fundos imobiliários, e aqui eu vou digitar o KNRI 11. E aqui ele vai me mostrar, olha, a cota desse fundo está em atualmente 159,21. Eu vou colocar aqui para comprar 3 cotas, daria aproximadamente R$500. Eu tenho atualmente R$550 disponível para investir, então eu vou comprar aqui, ó. A taxa de corretagem é 0. Pessoal, vou colocar num card aqui em cima as corretoras, o que você precisa saber para abrir uma conta numa corretora. A maioria das corretoras atualmente está cobrando taxa 0 para investimento em fundos imobiliários. Então a Isinvest não cobra nenhuma taxa, essa taxa aqui é uma taxa da B3, que é a Bolsa de Valores que cobra, e eu vou clicar em comprar. Vou colocar aqui minha assinatura eletrônica. Pedido enviado, ver meus pedidos. Então o pedido da ordem foi enviado. Veja, comprei aqui 3 cotas, executado as 3 ordens, o total gasto R$ 477,87. Viu como é fácil fazer a compra de um fundo imobiliário? E aí, com o passar do tempo, eu vou recebendo os aluguéis referente às cotas que eu comprei desse fundo imobiliário. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um like, comenta aí no vídeo qual fundo imobiliário você gostaria que eu fizesse essa mesma operação. Posteriormente, eu gravo um vídeo mostrando passo a passo e até analisando no site Fundos Explorer referente a esse fundo imobiliário. Beleza? Obrigado e até a próxima. Fui!